Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria e gratidão no meu coração que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlinhos, ao pastor Soares e toda a direção do MIFADEF, pois nos formulou esse convite para estar aqui nessa noite, ministrando nesse último culto da família. E para mim é um privilégio poder servir aqui a igreja sede de Messejana, né? Nós estamos cooperando ali na congregação do Barreirão e louvamos a Deus por isso. Está comigo a minha esposa, meus 2 filhos, esta jovem senhora, né? Que metade da minha vida já temos vivido juntos. É a mulher da minha mocidade, né? Louvado seja Deus. Conheci ela na igreja, ela louvando e eu já pregando, né? A gente já prega há 20 anos, né? Há 20 anos que nós pregamos, há 21 servimos ao Senhor. E cheguei para congregar na congregação dela. Eu me congregava na Aerolândia, vim congregar lá no Tranquedo Neves, conheci ela. E eu disse, essa aí parece que é uma jovem de Deus. Aleluia. Aí conheci ela. Perguntei a também um jovem que hoje é pastor Davi Carvalho, que é pastor ali no Eusébio. E eu disse, essa jovem aí? Ele disse, é uma jovem de Deus. Depois eu vou observar ela. Observei por alguns meses. Depois chamei o pai dela para conversar. Disse, eu quero namorar com sua filha. E ele está autorizado. Namoramos 1 ano, noivamos. Depois de mais 1 ano noivados, casamos. E já estamos aí há 16 anos na caminhada. Amém? Casados há 16 anos. E com 2 de namoro, né? Entre namoro e noivado, 18 anos. Metade da minha vida. Amém? Então louvo a Deus pela vida desta mulher de Deus. Meus irmãos, a hora já está bem avançada. Precisamos aqui desenvolver aquilo que Deus colocou em nosso coração. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 22. Os irmãos podem sentar do mesmo. A leitura oficial já foi realizada. Você vai localizando o texto bíblico. Amém. E nós vamos ler também do 5 ao 32. E leremos também o capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22. Os irmãos encontraram, responda só com amém. Diz assim a palavra do Senhor na minha versão. Mulheres, verso 22. Sujeite cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida,
como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Para essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, quando me foi convidado, glória a Deus. Pronto. Louvado seja Deus. Dá só um retornozinho, meu filho, para ajudar na minha voz. Meus irmãos, o tema que me foi passado aí pelo Ministério da Família foi sobre os desafios da família nesse novo tempo. Quando eu comecei a pensar sobre quais são os desafios da família para este novo tempo, eu percebi que são muitos. Trata-se de um assunto muito extenso, pois a gente vive um período nunca antes visto, onde o ataque contra a família tradicional tem sido muito forte e ferrenho. E pensando sobre os desafios, eu tive que afunilar um pouco mais essa temática para chegar em um tema que coubesse no tempo que nos é proposto. E eu quero falar sobre quais são as bases de um relacionamento familiar para este novo tempo. Nós sabemos que o mundo hoje vive um período de pós-modernidade. Alguns conhecem como a modernidade líquida. Diz Bauman que o período da pós-modernidade ou modernidade líquida, esse teórico, sociólogo, diz que é o tempo onde as relações são muito voláteis, onde as relações elas são muito líquidas, no sentido de não ter uma solidez, de não ter mais uma estabilidade. E é isso que a gente observa olhando para a carta de Paulo aos Efésios. Carta esta tão pequena, de 6 capítulos, 155 versículos, mas que eu posso dividir ela em duas partes. A primeira era mostrando Cristo como a salvação da igreja. E depois Paulo traz Cristo como um modelo para a igreja. E observo que diante disso, pensando sobre isso, eu vejo que na Bíblia Sagrada, a família, parece até clichê falar, como muitos falam, mas a família, ela é o maior projeto que Deus projetou. A família foi o porquê, foi a razão, o porquê Deus criou todas as coisas. Quando Deus planta o homem no jardim, nasce no coração de Deus a ideia da família. E quando nasce a ideia no coração de Deus para a família, nasce a ideia de algo que é pleno, algo que é perfeito, algo que não pode ser rompido. Todavia o pecado vem e mancha, macula, quebra esse princípio da família, um princípio onde o relacionamento ele era um relacionamento de cumplicidade, onde os relacionamentos eram mais sólidos. Todavia nós podemos pensar que
As famílias cristãs, especialmente as famílias da igreja, são todos os dias desafiadas a se manter na palavra de Deus, a se manter nos valores da palavra de Deus, diante de uma modernidade líquida e de relacionamentos que são volúveis. Porque a família tem sido desprezada, a sociedade, nós temos visto que tem banalizado o sentido de família, o sentido de casamento. Se casam hoje, se separam no dia seguinte. Não há mais uma firmeza nos relacionamentos como os relacionamentos dos meus avós, que duraram 70 anos. Não há mais uma firmeza de relacionamento como talvez o relacionamento de nossos pais, nossos avós. Porque hoje a modernidade traz sobre a família, que a família não é mais algo primordial, que a família patriarcal, a família bíblica não é mais uma família plena, ideal. É tanto que as pessoas já não querem mais isso para si. E esse mal ele tem afligido não só o mundo, de maneira sutil isso tem se inserido no seio da igreja. Talvez alguém olhe para um jovem e diz: você quer casar? Ele diz: não, Deus me livre disso. Pergunta para uma jovem: não, Deus me guarde desse negócio de casamento, eu quero viver a minha vida da forma que eu estou levando. Mas todavia o matrimônio, todavia a família é algo que nasce no coração de Deus. A família é a base da sociedade. Quando a família está quebrada, quando a família está rompida, a sociedade está quebrada e está corrompida. E cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja do Senhor, ser o guardião daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a família ainda é um projeto de Deus. Nós vivemos também um período da liquidez dos relacionamentos, porque nesse período midiático, muitas pessoas se apresentam um relacionamento perfeito. E alguém olha para aquele relacionamento de mídia, aquele relacionamento virtual e diz: mas fulana tem um casamento lindo, fulana tem um casamento perfeito, a família é linda, a família é plena. E às vezes você olha e você diz: a minha família não é assim. E você vai se espelhando em um modelo que não é o modelo de Deus, que não é o modelo da palavra de Deus. Irmãos, a tua família é perfeita da maneira que é, porque é a família que Deus te deu para cuidar. A tua família, o que falta nós aprendemos é aquilo que Deus colocou em nosso coração nessa noite, a base, para que o nosso relacionamento ele seja um relacionamento saudável, e a nossa família seja uma família saudável na presença de Deus. Paulo vai nos revelar no capítulo 5 e no verso 25 a razão. Primeira: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. A primeira base para um relacionamento familiar sólido neste mundo de novidade e modernidade é, primeiro, o amor. Mas aqui não trata-se de qualquer amor. Essa ordem de Deus veio para os homens. Olha, os homens, olhem para mim agora. O negócio vai pegar para vocês. Primeiro, Deus deu uma ordem: maridos, amai a sua. Mas amar de todo jeito? É amar de qualquer jeito? É amar daquele jeito bruto? É amar daquele jeito sem carinho? Não. O amor que o homem tem que ter pela mulher, a Bíblia é bem clara: como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Isso leva-me a pensar algumas coisas. Como Cristo amou a igreja? Primeiro, Cristo amou a igreja de maneira incondicional. Cristo não pôs condição para amar a igreja, Ele amou incondicional. Mas hoje nós vivemos e temos percebido que os relacionamentos estão na base do dar e troca. As pessoas hoje, elas se casam para ser feliz, está errado. Nós nos casamos porque nós somos já felizes e queremos compartilhar a felicidade de Deus com outra pessoa. Nós não nos casamos simplesmente pela beleza. O crente se casa por um propósito. Porque as relações estão hoje muito flexíveis, líquidas. Porque as pessoas se casam com interesses além do que a palavra nos recomenda. Nós nos casamos, nós escolhemos uma mulher de acordo com o propósito que Deus coloca em nosso coração.
Se ela tem o mesmo propósito que eu na obra, vai dar certo. O que não dá certo é muitas vezes a mulher tem uma visão da obra, o homem tem outra. Ou o homem tem uma visão da obra, a mulher tem outra. O jovem hoje, um conselho que eu vou lhe dar, porque eu fui jovem, que nem você na igreja. Às vezes ele olha, procura o quê? A melhor família, a menina mais bonita. Não que seja errado tudo isso, mas você tem que procurar alguém que tenha o mesmo propósito que você, que seja alinhado de acordo com a tua chamada. O que eu percebo que quando a Bíblia vai dizer, maridos, ame a sua mulher, é um compromisso que não tem prazo de validade. As relações modernas hoje têm se acabado por isso, porque o amor, ele é uma escolha. O amor é uma escolha. Eu decido diariamente amar a minha esposa. Eu decido amar ela. O amor não é simplesmente um sentimento. O amor é olhando para a palavra de Deus, eu entendo que ele é uma escolha. Eu escolho amá-la. Eu escolho todo dia conquistá-la. Eu escolho todo dia amar ela como Cristo amou a igreja. Porque este amor de Cristo pela igreja, além de ser incondicional, ele é uma decisão. Cristo decidiu amar a igreja. E quando eu falo que é uma decisão e que não tem prazo de validade, porque hoje as relações estão assim. O camarada não ama mais hoje, é muito simples, troca de outro, troca de mulher, troca de namorado, troca de marido, troca de esposa. A fluidez dos relacionamentos líquidos que tem infelizmente adentrado a igreja do Senhor. Mas hoje Deus nos dá uma direção. Aleluia. O teu relacionamento é até que a morte o separe. Uma certa vez, nessa experiência pastoral que a gente tem de dirigir alguns trabalhos, um presbítero já de mais de 50 anos chegou, pastor, eu vou me separar. Aí eu disse, mas por que, meu filho? Tem idade, quase 60 anos, na verdade, idade de ser meu pai. Ele disse, eu vou me separar porque está mais dando certo. Não ama mais a mulher. Eu disse, meu querido, o amor é uma decisão, o amor é uma escolha. Você decide amar todos os dias. Não, mas porque ela está assim, ela está assim. Aí eu disse assim, quer dizer que tu só viu o defeito dela agora, né? Mais de 20 anos de casado, tu não viu. É incrível essas coisas. É incrível esse negócio. O camarada, mano, ele não vê o defeito, mas de repente ele olha assim, rapaz, estou percebendo que ela está diferente. Ela calça 38, 39, anda meio assim. Mas quando namorava não viu o defeito. Quando estava apaixonado não viu o defeito. Porque o amor não se resume a um sentimento, se resume em uma decisão. Todo dia, homem, você tem que amar a sua esposa, porque Cristo amou a igreja. Terceira coisa, o amor, ele é um compromisso, pastor. Quando alguém chega para casar diante do pastor, diante da igreja, diante de Deus, ele faz uma promessa. Que promessa é essa? Até que quem é casado aqui, levanta a mão. O pastor lhe perguntou com uma revólver apontada na sua cabeça. Diga, irmão. Foi? Diga, irmã. Foi? Foi não, né? Os irmãos apaixonados. Doido porque o pastor termina as bênçãos para ir para a lua de mel. Pastor, eu vou até a morte. Não. Então se tu fez esse compromisso, você não fez simplesmente com ela. Você fez com ela e com Deus. Nós precisamos aprender. É muito bom amar quando o relacionamento está dando tudo certo. O relacionamento não existe a ideia do relacionamento perfeito. Existe a ideia de alguém que resolve superar os seus problemas, aprender a conviver com eles e seguir firme na pessoa bendita de Jesus. Meu avô dizia, meu filho, dois bicudos não se beijam. E quando tua avó está brava, se ela está na sala, eu vou para o quarto. Quando o negócio se esfria, se acalma a tempestade, vai lá, dá um beijinho e resolve todas as coisas. É assim. O relacionamento tem que ser assim. Não pode ser a ferro e fogo. A mulher diz 1, o marido diz 10. O marido diz 10, a mulher quer perder de logo 100, né? Vamos adiante, tempo que corre. Segunda coisa que eu entendo como base, a primeira é o amor. A segunda coisa como base para o relacionamento familiar vencer estas modernidades e esses relacionamentos líquidos que nós temos visto é
versículo de número 22. Mulheres, veja que eu primeiro pulei, agora eu vou voltar para o 22. Mulheres, sujeitai cada uma a seu marido como ao Senhor. As mulheres achou bom, né? Como eu disse que os maridos tinham que amar ela incondicionalmente. Agora vai sobrar a vez de vocês, né? Os irmãos de glória a Deus. Segunda coisa, segunda base é o respeito que a esposa tem que ter pelo marido. Quando a Bíblia diz mulheres, sujeitar, e outra versão submeter cada um ao seu marido como ao Senhor, não é uma submissão de se tornar escrava, não é a submissão de ser alguém que é mandada, mas é estar na mesma missão, estar no mesmo propósito, estar no mesmo nível. No relacionamento não há grau de importância. A mulher não é inferior ao homem, o homem não é inferior à mulher, mas ambos estão alicerçados, porque Cristo é o alicerce deles. Algo que tem que haver, que Paulo recomenda à igreja em Éfeso, é que a mulher, ela se sujeite, ou seja, ela respeite ao seu marido. O problema dos maiores conflitos de relacionamento que existe hoje é isso. É a falta de respeito. E a falta de respeito mútua. O marido diz: mulher, a Bíblia diz que eu sou cabeça. E ela: mas eu sou o pescoço. Está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Não é. Paulo disse: mulheres, sujeitais, ou seja, respeite, ande em concordância, ande em fluidez, ande em concordância, em comprometimento. Porque todavia, irmãos, olha, sabe por quê? Os nossos filhos não querem muitas vezes casar, porque não vê no nosso casamento um casamento saudável. Sabe por que os filhos não querem casar? A mesmo de crentes na igreja, porque não vê um relacionamento saudável entre seus pais. Não escuta os pais mais orando, não vê mais os pais tendo o seu momento devocional com Deus. E é isso que precisa ser resgatado na nossa família, a presença de Deus como a base do nosso relacionamento. É isso que Paulo estava induzindo a igreja de Efésios, para que elas pudessem entender que o respeito. Por quê, irmãos? Infelizmente, há mulheres que não compreenderam esta palavra ainda. Querem que o marido a ame como Cristo amou a igreja, mas não querem se submeter ao marido como ao Senhor. Não querem respeitar, não querem se colocar na posição não de desigual, mas na posição de alguém que respeita. Isso é muito importante no seio familiar. Às vezes o pai dá uma ordem à criança: não vai fazer. Aí corre: mãe, a mãe: faça, menino. Sai por cima da ordem do pai. O menino está se mal comportando, aí o marido: mulher, olha o teu filho ali, ó, aprontando de novo. E ela fez o menino sozinho, foi varão. É seu. É responsabilidade do casal. É responsabilidade sua e dela cuidar bem da sua família. Na família cada um tem um papel. Nenhum é mais importante do que o outro. Ambos têm que andar com importância. O que falta hoje, nesse tempo, nesse novo tempo, é isso. É você entender que quando você se comunica com a sua esposa se comunica com você, o relacionamento ele flui melhor. Há uma fluidez, há uma concordância. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar problema, irmão. Casamento é algo tão belo que Deus fez, que todos os dias você aprende a entender o seu companheiro diferente. Todo dia. Todo dia de manhã, por exemplo, ela já me conhece. Eu amanheço de manhã, parece que eu estou mudo. Eu me sento na mesa para tomar café. Às vezes eu não dou uma palavra. Eu fico ali pensando algumas coisas. Depois de absorver, parece que depois que eu tomei a primeira xícara de café, pronto, aí amanheceu o dia. Aí eu digo: ô minha filha. Aí abraço, beijo. Cadê os meninos? Aí vem dar a bênção. Isso, irmãos, cada um tem a sua. Cada um tem o quê? As suas personalidades. Cada um tem a sua maneira de agir. Mas isso mostra que vocês são completos no Senhor.
Aquilo que falta nela, você completa. Aquilo que falta em você, ela completa. E vocês vão vivendo a vida bem na presença de Deus. A grande questão é que para esse relacionamento fluir e esse relacionamento ser duradouro, tem que existir esse respeito. E o que a gente percebe hoje, irmãos, isso é triste. A falta de respeito que há entre muitos casais. E infelizmente, até mesmo da igreja. Eu estava em uma congregação, não do campo de Messejana, em outro campo. E uma vez a gente foi evangelizar. Eu disse, vamos. Eu entrando numa rua, não conheço, entrando numa rua, entrando na outra. Aí um diácono disse, vamos nessa rua. Eu disse, não vamos nessa rua não. Aí eu achei estranho dizer que nós vamos naquela rua. Eu disse, não, nós vamos nessa rua mesmo. Bora entrar nessa rua para evangelizar. Aí evangelizando. Aí uma pessoa me chamou, vem cá, irmão. Aí eu fui. Quando eu fui dar o panfleto. Aí esse irmão é lá da sua igreja. Aí eu fiquei logo assim, por quê? Perguntei logo o porquê, né? Rapaz, sabia nem que esse rapaz aí era crente. Porque o que ele diz nessa casa com essa mulher, esse menino dele. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Faltem. Você pensa que não, mas há uma nuvem de testemunho nos observando. Você não vai ser a família perfeita, mas você vai ser a família que vai influenciar muita gente. A Bíblia que muitos vão ler chama-se Eu e Você. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa, no mínimo, buscar que Deus ajude todos os dias a tua família. Terceira coisa, versículo de número 4, do versículo de número 6. Nós vamos ver já falei da ação do marido, da ação da esposa. Agora vamos falar da ação dos pais para com os filhos. Versículo 4 do capítulo 6. Pais, não irrite a seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, nós vivemos hoje esta modernidade, onde as famílias têm terceirizado a educação dos seus filhos. Os pais agora terceirizam para as escolas, terceiriza para as suas secretárias, aqueles que têm, terceiriza para os avós, para os tios, e até mesmo na igreja, terceiriza para dirigente das crianças, para o dirigente dos adolescentes, a responsabilidade de educar os seus filhos. Mas é eu e você que temos que dar a base de educação para os nossos filhos. E a educação que eu dou ao meu filho hoje influenciará na vida dele amanhã. O que falta hoje é nós entendermos que a educação dada pelos pais, no convívio com seus filhos, formará a geração de amanhã. Hoje nós estamos terceirizando isso. Os pais não querem mais ter aquela responsabilidade de sentar o filho para educar. Nós temos observado que a correria da vida, o marido sai para trabalhar, a esposa também, aquela correria. Mas mesmo isso, irmão, não pode tirar de você o dever bíblico de orientar os seus filhos. Às vezes nós estamos substituindo a educação por coisas. O colégio da minha filha, uma vez ela chegou em casa e disse, o fulano, o meninozinho da sala dela, disse que ele podia fazer o que queria e ele tinha tudo o que queria porque a mãe e o pai não tinham tempo para ele. Substituir a educação por coisas. E nós estamos deixando a educação por coisas. Nós estamos deixando que a educação que é sólida, que é bíblica, por isso aqui para educar os nossos filhos. O menino se zanga, o pai toma o celular. O menino fica lá, sendo educado por aquilo que não edifica, não vai formar nele o caráter de um homem de Deus, não vai formar nela o caráter de uma mulher de Deus. E amanhã, meu filho, meu querido pai, minha querida mãe, meu querido irmão, você pode chorar. Olha o conselho que Paulo dá. Os pais devem ter cuidado na educação dos seus filhos, não suscitar a ira. Nós podemos observar na palavra de Deus que há dois aspectos nisso, que às vezes suscita a ira no filho, ou a falta de educação, ou exagero nela. Também quando não é 8 a 80, às vezes é aquele pai que não está nem aí, ou aquela mãe que não está nem aí. Falta de educação. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma, vem a vergonha de sua mãe. Não educa, não ensina. Criança faz tudo o que quer. Irmão, o teu filho e a tua filha, você tem que ser para ele o melhor amigo e a melhor amiga. Eu digo ao meu filho, aí em casa, pastor, nós conversamos sobre tudo. Eu não tenho limite da conversa com ele. Conversa sobre tudo, o que ele quiser conversar, a gente conversa. Eu disse, filho, eu sou para você o seu melhor amigo. Confie em tudo que você precisa saber, pergunte a mim. Porque não quer, às vezes o pai não tira o tempo para conversar com os filhos, a mãe não tira o tempo para conversar com o filho, não orienta, aí o filho vai tirar a ideia com um jovem, da mesma idade dele, um pré-adolescente. Irmão, eu disse, caminho é grande. Eu disse, meu filho, a sua decisão tem que ser uma decisão de alguém que é um crente. E a decisão de um crente está na palavra de Deus. O norte dela é a palavra de Deus. Eu quando observo, para mim finalizar, que isso está tão quebrado, a comunicação, está tão quebrada a educação hoje entre os pais e os filhos, esse relacionamento está tão quebrado, que às vezes, irmãos, decisões e prejuízos têm sido causados gravemente no seio da família, porque falta isso, falta essa orientação, falta essa base, pastor Paulo, da palavra de Deus. Uma certa vez, uma jovem chegou, agoniada mais a mãe, desesperada, parecia que o mundo ia se acabar amanhã. A menina tinha 18 anos, disse, pastor, eu quero me casar. Aí eu disse assim, minha filha, você é tão nova ainda, tem um pouquinho mais de paciência. E ela disse, mas eu estou querendo namorar com um fulano de tal. Eu disse, minha filha, tenha paciência, o rapaz é novo convertido, ainda está se libertando de uma vida de droga, de vício que saiu. Tenha paciência, espere em Deus. Aí a menina olhou para mim com a mãe dela e disse, se eu esperar em Deus eu canso. Disse desse jeito, irmãos. Eu disse, pois minha filha, não digo mais nada, faça o que você e sua mãe desejar. Encerrei a palavra. Passaram por si, não respeitaram, casaram. A mãe virou o mundo para casar, casou. Pouco tempo depois a menina engravidou, e pouco tempo depois se separou. O rapaz desapareceu, até hoje isso tem mais de 12 anos. Sofre para criar a menina, que já é grandinha. Outro dia eu passei, estava no sinal logo para se sustentar, afastada da igreja, distante da igreja. E a vez a mãe dela chegou lá na casa da minha sogra, dizendo, se eu tivesse ouvido aquela palavra, se eu tivesse esperado em Deus. Porque, irmão, quem espera no Senhor não cansa não. Deus tem algo preservado para ti, jovem. Deus tem algo reservado para você. Se teu pai diz não, se tua mãe diz não, se o pastor te orienta com não, não é para o teu mal, é porque Ele te ama tanto que não quer que você sofra. Nós devemos aprender, irmãos, que nós temos que educar, nós temos que ensinar, para que no amanhã nós venhamos ter uma igreja sarada, relacionamentos sarados, relacionamentos sólidos na pessoa bendita de Jesus. Segunda coisa, e terceira e quarta coisa para finalizar, é o que está escrito no capítulo 6, no verso 1. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor. Um princípio, uma base para firmar a sua família é, filho, obedeça a seus pais. Quando o pai diz um não, é melhor do que um sim. Se o pai te disse um não, já vou olhar para vocês agora. Se o pai dizer um não, se a mãe disser um não, é melhor do que muito sim, porque isso vai te preparar para um momento que Deus vai separar para você. O pai tem uma visão de águia, a mãe tem uma visão além. Parece que a mulher tem até o sexto sentido, né? Tem essa visão, tem esse toque diferente. É necessário que os filhos obedeçam aos seus pais. Honre o seu pai. Ah, mas eu não quero. Honre o seu pai, para que Deus dias vai bem sobre a terra. Honre ao seu pai, porque certamente você proverá, você provará do melhor de Deus para a sua vida.
Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o pai diz não, e o próprio Deus é assim também, diz alguns não para a nossa vida, mas às vezes insistimos tanto naquele negócio que Deus permite, o pai permite, e lá na frente você se frustra e você percebe que aquele não tinha sido a preservação da tua frustração do futuro. Quando o filho honra o pai, ele está honrando a Deus. Sabe por que hoje o mundo está dessa forma que está? As relações familiares estão quebradas como estão, porque os filhos não honram aos seus pais. E essa é a quarta base de uma família para vencer esse período de modernidade: o filho honrar ao seu pai. O pai diz o não, o menino só falta bater. A mãe diz o não, se não abrir os braços, engole o pai, engole a mãe. Eu sou de uma época, meu filho, que meu avô, que me criou, ele olhava para mim, pronto, eu me tremia todinho, não precisava dizer mais uma pá. E meu avô dizia: eu estou fazendo em você um homem. E eu louvo a Deus por isso, irmão, porque hoje eu fui formado um homem na presença de Deus, com responsabilidade com a minha família, responsabilidade com a igreja do Senhor, porque eu aprendi a honrar aos meus pais, honrar a palavra de Deus que me manda honrar os meus pais. Diante disso eu finalizo com um conselho. Conselho simples, conselho básico, mas um conselho que às vezes tem esquecido. Seja esta palavra a base dos teus relacionamentos. Não seja o Instagram. As pessoas olham para o Instagram e vê idealiza aquele negócio que não é para você, idealiza aquela família que não é para você. A tua família tem que estar pautada na palavra de Deus, irmão. Você tem que lutar para que a sua família, para que a sua casa seja alicerçada nesta palavra. Quando esta palavra for o teu norte, quando esta palavra for o teu alicerce, quando esta palavra for de fato e de verdade o teu porto seguro, tu verás a boa mão de Deus na tua casa e na tua família. E você vai dizer como Josué: eu decido, eu e a minha casa, servir ao Senhor. Porque quando você faz tudo isso, irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas no momento que você decide, porque é uma decisão, fazer desta palavra o foco e o alvo da tua família, você vai desfrutar do melhor de Deus para a tua casa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que a tua família continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Amém e amém.